Olá, você, boa tarde. Está começando o Módulo Saúde desta quinta-feira, dia 10 de agosto de 2023. Agradeço aí a sua audiência. Lembrando que estamos ao vivo em todas as redes sociais da Rádio Módulo FM. Hoje tenho o prazer de receber Aldine Gimenez, consultora de amamentação, e um tema bastante oportuno. Aldine, bem-vinda. Boa tarde para você. Obrigada, boa tarde a todo mundo. Um prazer estar aqui de novo com vocês. Obrigada pelo convite. É um prazer recebê-la aqui. Agosto Dourado, né? É um momento importante, um mês dedicado aí à amamentação. O que você pode detalhar para a gente? Isso, é importante a gente reforçar isso, né? Que muitas pessoas ainda não sabem que existe, né? Essa nomenclatura que a gente chama de agosto dourado por causa da amamentação, porque a gente considera que o leite materno ele é padrão ouro. E aí, por causa da cor, né, do ouro, a gente chama de agosto dourado, que é um mês que a gente tenta promover mais o aleitamento materno, né, incentivando. A gente tem várias campanhas, né, então todos os órgãos e instituições que trabalham com a amamentação, que trabalham com a primeira infância, a gente tenta trazer, assim, né, dar uma ênfase, né, um foco maior aí para a amamentação nesse mês, para a gente estimular que isso aconteça cada vez mais. E dentro desse mês também teve a Semana Mundial da Amamentação, que é uma data lembrada no mundo todo, né? Isso, é comemorado em 129 países, né, por todos esses órgãos que eu comentei, e sempre tem um tema, né? O tema desse ano é super interessante, que tinha muitos anos, eu nem lembro, assim, por exemplo, desde que eu comecei a trabalhar com isso, nunca teve um tema voltado a essa questão do trabalho, né? O tema desse ano é pais e mães que amamentam, né, como fazer esse retorno ao trabalho, e como fica essa rotina, né? Porque aí muda para todo mundo, né? Quem vai ficar com o bebê, como que faz com a amamentação, como que fica essa fase, né? Tão desafiadora e de separação também, né? Porque você tá ali na licença maternidade, licença paternidade e como que faz esse retorno, né? Então, assim, muitas pessoas não sabem que é possível continuar amamentando, né? Mesmo voltando ao trabalho. Como você disse, é um tema muito oportuno. Hoje, praticamente 100% das mulheres trabalham fora, né? Então, realmente é um tema muito relevante. E aí a gente tem algumas dificuldades, né? Assim, eu acho que o tema não veio, vamos dizer assim, né? Por coincidência. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é que a gente ainda tem taxas muito baixas, né? De amamentação. Então, quando a gente fala de volta ao trabalho, a gente tem que pensar nessas pessoas que conseguiram amamentar até essa fase, né? Porque a gente tem uma média de aleitamento no Brasil de 54 dias, que daria nem 2 meses, né? Se a gente pensa numa volta ao trabalho, que geralmente é ali 4, às vezes consegue emendar umas férias, fica 5, quando são funcionários públicos ou quando a empresa cidadã são 6 meses, né? A gente pensa que então essas pessoas conseguiram amamentar até aí, né? Então elas precisam de mais uma oportunidade e de mais informação para continuar e para manter esse aleitamento, né? O ideal da amamentação é qual tempo? 6 meses. 6 meses de forma exclusiva. Eu costumo brincar assim nos cursos que é exclusivo. Sem água, sem chá, né? Que a gente ainda tem essa coisa cultural, assim, de oferecer um chá, de tentar, né? Assim, principalmente por causa das cólicas, né? Geralmente as avós, bisavós gostam muito, né? Que é uma coisa que elas faziam antigamente e que hoje a gente sabe que tem riscos, né? Acontece também, às vezes, da mãe conseguir amamentar um pouco mais do que isso, né? Além dos 6 meses, né? Isso também é importante. É um algo a mais para a criança? Com certeza, continua tendo muitos benefícios. Então, a recomendação, né, é que seja até 6 meses de forma exclusiva e continuado até 2 anos ou mais, né? Principalmente no primeiro ano, o bebê ele precisa ter esse aporte maior, assim, de cálcio, né? Então, por exemplo, às vezes faz volta ao trabalho e por não saber ou por não ser incentivada para a amamentação, a gente tem que introduzir uma fórmula ali, porque o bebê ainda precisa de um aporte maior até 1 ano, né? Principalmente de cálcio. Mas assim, a mensagem que eu quero mais deixar aqui, né, para as pessoas que estão nos ouvindo, é que é possível, né, manter a amamentação. Então, a ideia seria se organizar, fazer uma rotina de extração e programar essa volta ao trabalho com antecedência. Até você dizia em off que as mães têm o direito a 1 hora diariamente, né, para estar organizando a sua amamentação, não é isso? Isso, até 6 meses, a mulher que volta a trabalhar, por lei, ela tem direito a 1 hora a menos na carga horária. Então, se ela trabalha 8 horas, né, ela vai trabalhar 7. Ela pode escolher tirar meia hora de manhã e meia hora à tarde ou sair 1 hora mais cedo para ordenhar ou para amamentar, né, para manter essa amamentação. Esse planejamento também é importante a participação da família, né, porque às vezes precisa de um pai ou de uma mãe
para ajudar nessa questão, às vezes para conduzir a criança até o trabalho da mãe, um exemplo, né? Isso, ou então para a gente fazer um estoque de leite, né? Que é o que a maioria das famílias geralmente escolhem, né? Então é importante a gente saber que nós temos alguns números que nós precisamos ter aí frescos na cabeça, né? Nessa volta ao trabalho. Que é o seguinte, o leite materno, ele pode ficar armazenado, bem armazenado, né? Com tampa para não cair nada, né? Ficar bem condicionado. De preferência em pote de vidro com tampa de plástico. Se for em temperatura ambiente, ele pode ficar até 2 horas, tá? Então, por exemplo, eu tô no trabalho, ordenhei agora e daqui a pouco alguém já vai oferecer pro meu bebê. Então, ele pode ficar em temperatura ambiente. Se for passar desse tempo, ou se você for ficar mais horas direto no trabalho, você pode colocar na geladeira. Aí, na geladeira, ele fica 12 horas. Ou então, você pode colocar no congelador, que aí fica 15 dias. Né? Então, pelo menos uns 15 dias antes de fazer o retorno ao trabalho, você já pode começar a ordenhar, fazer um estoque e ir congelando. E na hora de oferecer à criança, qual que é o procedimento? Aí na hora de oferecer, a gente vai esquentar em banho-maria, não pode ser micro-ondas, tá? Porque ele perde as propriedades. Então, você esquenta uma água ali, na hora que começar a abrir ali fervura, começar a fazer umas bolinhas, você já apaga e coloca o recipiente, esse recipiente de vidro onde vai estar o leite, né? E ele vai descongelando muito rapidinho e você oferece para o bebê em temperatura ambiente. E aí vem a outra questão, é como oferecer, né? Porque aí a gente tem que treinar o cuidador que for oferecer, seja na creche, babá, seja escola, seja a avó, a tia, alguém que for cuidar desse bebê também tem que passar por esse treinamento. Porque se a pessoa que vai oferecer também acredita na importância daquilo, ela vai fazer com muito mais vontade, né? Com muito mais disposição de fazer isso dar certo, né? E aí a gente tem que pensar a forma de oferecer o dispositivo. Que aí geralmente as pessoas optam por mamadeira, que não é a nossa primeira indicação, porque atrapalha o aleitamento, né? Então, dependendo da idade do bebê, a gente pode escolher ou um copinho aberto, ou uma colher dosadora, ou um copo de bico rígido, né? Então, a gente tem que pensar qual que é a idade desse bebê, quais são os sinais de prontidão que ele tem, se já fez introdução alimentar, que é a partir de 6 meses ou não, né? Então, tudo isso a gente tem que avaliar. Maravilha. E tirando a questão da volta ao trabalho, no dia a dia, quais são as maiores dificuldades da mãe, independentemente dela, tá a questão ligada ao trabalho ou não? As duas maiores dificuldades que a gente tem, né, nessa área da amamentação, até a literatura nos conta isso, né? O primeiro motivo para a amamentação não dar certo é a sensação de baixa produção, que pode ser real ou pode ser realmente da cabeça, né, daquela mulher. Que é inundada de mitos, de palpite, que aí vem uma vizinha, vem a sogra, vem várias pessoas. Palpite errado às vezes. Que fala assim, seu leite é fraco, esse bebê tá chorando porque ele tá com fome, ou ele tá acordando mais vezes porque ele não tá satisfeito. E aí, às vezes, a mulher nem tava com aquilo na cabeça, mas alguém fala, ela passa a duvidar da capacidade do corpo dela, né? Então, a gente sabe que esse é o principal motivo. O segundo motivo é dor, né? Porque, infelizmente, quando não faz uma pega correta, quando não tem orientação, quando o bebê tem alguma dificuldade oral ali na boquinha, pode realmente machucar muito, né? E ninguém gosta de sentir dor, né? Então, assim, ainda mais numa área tão sensível, tão delicada e com uma frequência muito grande, né? Porque esse bebê, ele vai mamar a cada 2 horas, a cada 3 horas. Então, não é assim, doeu, mas eu só vou sentir essa dor daqui 3 dias. Não, você vai sentir essa dor, infelizmente, daqui a pouco. Então, a gente precisa entender por que essa dor está acontecendo, tratar isso, né, que hoje a gente já tem laser, tem pomadas específicas, né, mas principalmente entender o que levou a machucar, corrigir para parar de doer, né, para que a amamentação fique mais possível. A informação é muito importante, né? Se a mãe tem alguma dúvida, tem que realmente buscar informação sobre isso, não deixar passar de forma batida, né? Eu costumo brincar com as minhas pacientes assim, que amamentar é 80% psicológico. 20% só que é o corpo, né? Que a gente tem sim seus desafios, né? Tem pacientes que, por exemplo, que tem diabetes gestacional. A gente sabe que vai ter muito possivelmente, provavelmente, um atraso na descida do leite, né? Alguma coisa assim. Mas se ela já tem essa informação, a gente tem protocolos que podem minimizar esses riscos, né? Agora, se você não tem informação de qualidade, se você não tem um profissional que te apoia, se você não preparou ali sua rede, os palpites, eles vão te inundar numa fase que você está muito sensível.
né? Numa fase ali de pós-parto, que você tá cheio de hormônios, você tá vulnerável, né? Você tá muito sensível. Então, aqueles palpites, eles têm um impacto muito grande nessa fase, né? Agora, se você tem informação, se você se preparou, você vai saber lidar com esses palpites sem afetar a sua amamentação. Você citou a questão aí, às vezes um parente, um amigo, fala a questão do leite fraco. Isso é mito ou é verdade? Isso é um grande mito, muito grande. Então, assim, o leite materno, exatamente como a gente começou falando, ele é padrão ouro. Então, não existe leite fraco. O que a gente precisa entender é que tem uma diferença. Existe, sim, baixa produção. Não é tão comum quanto as pessoas imaginam e falam, mas pode acontecer. Por N fatores, físicos ou hormonais, né? A mulher pode ter baixa produção. Psicológico, às vezes, não? O psicológico no sentido de, às vezes, ela realmente está muito abalada, entrar com medicação. Então, só aquela coisa assim, tô triste, tô chorando, vai secar o leite. Não. Se for um problema bem mais grave que isso, né? Porque pós-parto sem choro, sem lágrima, nem existe, né? Todas vão chorar, né? Os hormônios estão ali, eu costumo brincar que é uma TPM vezes 50, assim. Então, a gente precisa entender que o leite ele não é fraco, mas se tem uma baixa produção, esse bebê realmente não vai ganhar peso suficiente. E aí vem essa sensação de que o leite ele não é forte o suficiente para ganhar peso, mas é porque ele não está em quantidade adequada. Então, isso existe. Bom, nosso tempo já está se esgotando. Gostaria, para encerrar, de você finalizasse dizendo qual que é a importância da amamentação para a mãe, também para a criança, no desenvolvimento de uma vida toda aí. Ixi, aí dava para fazer mais uns 5 programas aqui, Rafael. Mas bem resumidamente, a gente tem, quero ressaltar, né, assim, reforçar 2 aspectos muito bonitos, muito importantes e que são pouco ditos, tá? Para a mãe, a amamentação diminui o risco de câncer de ovário e de mama, que é um dos principais relacionados às mulheres, né? E para o bebê, a questão da imunidade, né? Tem vários e vários outros, né? Mas a imunidade do bebê que é amamentado, ela é indiscutível. São bebês que adoecem menos, que tomam menos antibiótico, que vão ter menos episódios, assim, de internação e de complicações, tá? Então, vale a pena a gente entender, né? Buscar informação e entender que não é para doer. Então, se está doendo, tem alguma coisa e vamos tentar minimizar isso para ver se a gente torna essa amamentação mais possível. E hoje tem muitos profissionais da área que podem ajudar muito as mães, né? Ainda tá faltando um bocado, assim, a gente melhorou bastante aqui na nossa cidade, né? A gente precisa saber que a amamentação, ela é responsabilidade de todo mundo. Então, é a consultora de amamentação, é o pediatra, é o obstetra que já começa a conversar com você sobre isso durante o pré-natal, né? E são os familiares. Então, eu falo assim que não adianta também ter os profissionais e em casa isso não funcionar, né? Porque quem tá lá na madrugada... Tem que fazer dar certo. Quem tá lá na madrugada é você e sua família, né? A gente pode dar as informações do melhor jeito possível, mas só cada pessoa é que sabe realmente o que acontece ali dentro da casa dela, né? Tá ok. Hoje eu recebi no Módulo Saúde desta quinta-feira Aldine Gimenez, consultora de amamentação. Aldine, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. As suas considerações finais. Obrigada, eu queria deixar um abraço, né, esse meu reconhecimento para todas as mulheres, para todas as famílias, né, que fazem, como eu falei, essa amamentação dar certo e principalmente um abraço bem apertado para essa volta ao trabalho, porque as pacientes sofrem muito, né, tanto pela rotina em relação à amamentação, como eu falei, pelo distanciamento em relação ao bebê, né, que você ficou ali grudada com ele 24 horas, pelo menos 4 meses, né. E lembrar elas que é possível amamentar, né? Precisa de ajuda, precisa de organização e precisa de planejamento, fazer rotina de extração e fazer tudo isso que a gente conversou. Então isso demanda tempo. Não dá assim, eu vou voltar a trabalhar segunda-feira e aí no domingo você querer fazer um estoque, né? Aí não vai dar tempo, não vai dar certo e pode acontecer uma frustração muito grande. Então precisa se organizar com antecedência. Tá ok, mais uma vez então muito obrigado. Lembrando que esta entrevista está na íntegra nas redes sociais da Rádio Módulo FM. O Módulo Saúde estará de volta na próxima quinta-feira. A todos um grande abraço, ótima tarde.